Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso treinamento para certificação Fundamentals SQL. Nós agora quero que vocês abram agora o capítulo número 2. Nós vamos falar sobre restringindo e ordenando dados, tá ok? Então, neste capítulo, nós vamos aprender a limitar as linhas recuperadas do comando select. Até agora nós só demos select full, né? Trazer todos os dados da tabela. Agora nós vamos começar a limitar. Depois disso, nós vamos ordenar essas linhas. Vou mostrar para vocês as regras de precedência do que é executado primeiro numa instrução select. Vamos falar sobre variáveis de substituição para restringir e ordenar dados e também os comandos define e verify. Tá ok? Então aqui, primeiro tópico, a sintaxe básica de um comando select, select distinct, colon expression alias from, que nós já vimos aula passada, capítulo número 1. E agora nós vamos ver a opção que é restringir o dado, que é o nosso comando where. Nós restringimos dados por esse comando aqui. Tá ok? Nosso comando where e as condições que eu queira. Vamos supor que eu queira trazer só quem faz aniversário no mês de maio. Você consegue fazer limitando aqui na cláusula where. Certo? Então vamos para o nosso primeiro select aqui, a select normal que vocês já fizeram no capítulo 1 e nos labs. E agora eu vou começar a restringir. Então eu vou fazer um select todo where, onde meu departamento ID for igual a 90. Vamos lá, vamos executar ele. Vamos executar primeiro trazendo todos os dados. Olha só, todos os dados, tá vendo? Da tabela, né? Vem aí, temos que vir aí com 107 colunas. E agora, vamos fazer com o nosso where. Vocês verem que agora vai limitar só aonde o meu departamento ID seja igual a 90. Então, nós temos aí somente 3 registros aonde o meu departamento ID for igual a 90. Tá ok? Detalhe interessante relacionado a isso é que caracteres e datas são referenciados com aspas simples na hora que eu passar como literal. Vocês já viram que são os literais do capítulo 1. Valores caracteres são case sensitive, isto é, diferem de maiúscula e minúscula. Quando você usar caracteres aqui na condição, cuidado com case sensitive, faz diferença de maiúscula e minúscula. E o formato default da Oracle para Campus Data é esse formato aqui. Isso pode ser pegadinha de prova. Tá certo? Então vamos verificar como é alinhado essas literais que fazem diferença de maiúscula e minúscula. Tá ok? Então eu vou fazer um select na minha tabela employers, where meu last name igual a Allen. Vamos ver o resultado que vai trazer. Trouxe o Allen. Está aqui, ok? Então, meu Allen, busquei meus dados da minha tabela Employer, onde é meu last name igual a Allen. Agora, eu vou fazer com a letra do Allen em minúsculo, olha só. Tá certo? Vamos ver se ele vai buscar. Olha, não trouxe dados. Então, isso é case sensitive, quer dizer, faz diferença de maiúsculo e minúscula. Vamos ver com tudo maiúsculo. Também não trouxe nada. Então, tomar muito cuidado aí com esse detalhe para prova. E no dia a dia também. Operadores de comparação. Então, nós vimos o igual aqui, né? Ó. Ok? Nós vimos o igual. Existem outros operadores. O igual, existe o maior, existe o menor, existe o maior igual ou menor igual, existe o operador diferente, existe o comando between, existe o comando in, existe o comando like e existe o comando is new. Ok? Nós vamos ver cada um aí. Aqui o exemplo do menor ou igual. Certo? Olha só. Vamos executar esse comando e vocês vão ver que vai trazer os dados onde meu salary, todo mundo que ganha menos, menor ou igual a 3.000. Menor ou igual a 3.000. Ok? Se a gente vir na listagem de dados aqui, nenhum tá menor ou igual. Vocês verem que trouxemos o 3.000 aqui, ó. Porque é menor ou, olha só, igual.
tá certo? E aí vocês podem trabalhar diferente, menor ou igual, maior ou igual, todos esses comandos aqui, ó. Ok? Vocês podem trabalhar mais maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente, tá ok? Nessa comparação aqui. Comando between. Para que serve o comando between? É quando eu quero trazer um conjunto de valores entre um determinado conjunto de dados. Então, qual seria a regrinha do nosso between? Vou trazer meus dados que eu quero trazer do meu campo where salary, where between 2.500 a 3.500 inclusive. Tá ok? Inclusive quer dizer que ele traz o valor 2.500. Tá certo? Dentro desses valores do between aqui onde eu estou selecionando, vocês podem passar caracteres, como eu passei aqui, ó, e data também. Tá certo? Então vamos executar esse select. O que esse select vai fazer? Vai no banco, vai trazer todo mundo que ganha entre 2.500 e 3.500, inclusive 2.500 e 3.500 se tiver alguém. Vamos executar. Olha lá, ó. Trouxe todos os meus dados. Tá ok? Aqui um outro exemplo do comando between, mas só que passando caractere. Então, ó, você pode ter a opção de passar caracteres também. Olha só. Só que ele traz numa ordenagem default dele, né? Então, tranquilo nesse comando between. Between e end. E aqui dentro você vai passar os valores que você queira. Tá ok? Então, vamos para mais comandos. Comando in, né? Que é mais um operador de comparação. Ele é o equivalente à lógica de programação nosso OR. Então, como que funciona o nosso in? Vou trazer meus dados que eu quero trazer. Where meu Manager ID seja dentro de 100, 101 e 201. Então, quem tiver o Manager ID 100, 101, 201 vai aparecer nesse relatório. Olha só. Manager ID, ó, vocês verem que não tem outro diferente de 100, 101 e 201. Podemos passar dentro do nosso in também o in caracteres. Tá ok? Vamos executar. Olha lá, me trouxe o Vargas e o Harstein. Então, trouxe os dados onde meu last name in. E aqui eu posso ter N condições mais. Tá ok? Comando like, pessoal, muito usado, esse outro operador de comparação. Vamos supor que eu queira trazer da minha tabela employers todo mundo que no primeiro first name comece com a letra S. O porcentagem é um delimitador. Então, se eu coloco dessa maneira, significa que começa com a letra S. Se eu colocar SA e colocar isso daqui, vai trazer tudo que começa com a letra SA. Tá ok? Então, vamos executar. Primeiro select. Tá aí o comando like. Essa é a sintaxe, trazendo todo mundo que o first name começa com a letra S. Olha aqui, ó. Certo? Segunda situação, o like, agora eu quero trazer todo mundo que contém a letra S em qualquer parte do campo. Então eu coloco a porcentagem aqui e a porcentagem aqui. Ó, vocês vão ver que além do que começa, alguns outros nomes aí, ó, na verdade pegou todos que começam, mas não tem um S no meio. Ah, tá, ó, é porque eu coloquei com letra maiúscula. Tá certo? Agora vamos colocar com letra minúscula. Case sensitive, olha só. Agora vem os S minúsculos. Tá ok? Todo mundo que tenha S em alguma parte do campo. Então a sintaxe é você colocar porcentagem aqui, porcentagem aqui. E se eu quiser que termine com a palavra S, ou com a letra S, né, ou com qualquer outra palavra, então é só eu colocar a minha porcentagem aqui e falar que termine com isso.
Ninguém. Não tem ninguém que termina com S maiúsculo. Agora vamos ver com S minúsculo. Olha lá. Todos que terminam com a letra S em minúsculo. Certo? Então, atento bastante ao comando like, vocês vão utilizar ele muito. E também podemos fazer comando like com números, olha só, que termine com 95. Olha só, aqui eu trazer todos os funcionários que a minha data de cadastro foi no ano de 95. Eu posso fazer dessa maneira, olha só. Nenhum do 95, vamos colocar 90 e... Por exemplo, 2002, né? Eu vou deixar aí com o slide, ó. Trouxe, ó. Todo mundo aqui no meu campo IDDate. Meu campo IDDate é aqui. Certo? Outra coisa que podem ser feita também com o comando like é acrescentar esse operador aqui, ó. O que significa aqui? Estou trazendo meus dados da minha last name employees, where meu último nome, a letra O estiver na segunda posição que inicia. Então, olha só. Então, você pode brincar com essa situação aqui. Ó, todo mundo, a segunda letra é a letra O, olha só. Morgus, Roger, Tobias, Volman. Tá certo? Então, o comando like, pessoal, você usa dessa maneira. Comando escape. O comando escape é um pouco parecido como nós vimos na aula, no capítulo 1, o comando coach. Operador coach, operador que, né? Aqui, nesse meu exemplo aqui, ó, vamos ler a definição, né? O comando escape, quando você usa porcentagem e underline, pode ser usados para uma combinação em literais. Quer dizer, dentro da tua literal você pode ter algum nome que tenha porcentagem ou underline. Certo? Se você for usar ele, pode dar problema. O Oracle pode entender que isso daqui é um comando do Oracle. Tá certo? Como é o caso disso daqui. Ó. É uma literal, mas o underline aqui significa que é para você usar a segunda letra. Tá certo? Então eu executo o primeiro select, olha só. E ele me traz todo mundo que o meu job ID, quer dizer, o meu trabalho, comece com esse underline. Então tá aqui o dado. Ó. Todo mundo começa com esse underline. Só que em determinada situação, o Oracle pode vir e entender que esse underline é um comando Oracle. Certo? Porque no caso, vocês viram que aqui acima, eu entendi que isso daqui é um comando. O Oracle entendeu que isso é um comando para falar, ó, pula uma linha e faz a outra. Pode acontecer do Oracle identificar que isso é um comando. E aí, como que você utiliza para não criar um problema? Job ID, like, SAREP, você põe a barra e informa que é para pular esse caractere. E depois, escape, barra, para saber que o escape é depois da nossa barra. Então, aqui ele está dando CEP e especificando que esse underline não vai ser um comando Oracle, vai ser um literal que eu estou passando. Tá certo? Vocês vão ver que nós vamos praticamente ter o mesmo resultado, olha só. Tá ok? Mas agora, para melhorar um pouco a didática e mostrar um exemplo onde pode furar isso, eu vou fazer um teste aqui, fazer um select todo na minha tabela Employers. Eu tenho o meu Donald. Tá ok? Eu vou alterar o nome desse Donald para Donald que contenha um underline agora. Tá ok? Então vou dar um update, vocês vão ver esse comando mais à frente. Só vou mudar o nome do Donald para Donald que tem um underline. Olha só. Agora meu Donald tem um underline, certo? E vamos supor que no seu relatório, o relatório que você tem que apresentar, você pediram para que todos os funcionários que apresentam o nome, esse caractere aqui, o underline. Se eu usar o comando like padrão normal, like, onde o meu underline tenha em qualquer parte do campo, certo? Então vamos executar, vamos ver o resultado. Olha só, veio o Donald, ok? No meu first name, olha só.
meu campo first name. Veio o Donald. Beleza, eu trouxe o relatório que eu quis. Só que veio os outros também. O Oracle, o que ele fez aqui? Ele não entendeu isso daqui, ó. E ele fez um select full na tabela. Vocês querem ver? O meu 107 registros que tem nessa tabela. Então, o seu relatório, se você fizer dessa maneira, já está errado. Então, que você vai apresentar mais dados do que realmente é para aparecer. E como que eu resolvo isso? Usando o meu escape. Like, olha só, coloquei a barra e estou informando que o meu underline não é um comando Oracle, é uma literal. E fechei aqui, abri aqui, fechei aqui, dei o escape normal e falei que depois da barra, o que eu colocar depois da barra, ele é uma literal comum. Vamos executar agora. E agora eu trouxe somente o dado que eu queria, os pacientes que contêm underline no nome. Okay? Então, muito cuidado com esse comando escape aí em relatórios que você possa fazer. Tá certo? Vou voltar meus dados aqui numa situação anterior, né? Meu Donald. Então, pessoal, está aí um exemplo do que significa esse comando escape. Comando null. Quando eu quero trazer meus dados aonde um campo seja nulo, né? Lembrando que da aula passada, nulo é algum campo que não tenha recebido valor e ele é diferente de zero ou espaço em branco. Tá ok? Eu executo o comando is null para isso. Vamos executar. Olha lá, trouxe só o King que ele é null, porque o King ele é o chefe. Então, quem não é administrado por ninguém é o chefe. Lembrando que pode cair questões na prova, e eu já vi, com esse select mais ou menos assim. Tá ok? Olha só. Usando igual a null. Não existe isso. Tá ok? É is null para você pegar campos nulos. E eu já vi pegada de prova tendo uma questão dessa maneira aqui. Uma das respostas era falando que ia vir um erro de SQL. E não vem erro de SQL. Tá ok? Nesse comando aqui não vem nenhum erro de SQL. O comando é executado com sucesso. Só que não traz nenhum dado. Tomar cuidado com isso. Tá ok? Um outro exemplo aqui de null é se eu quiser trazer todo mundo da minha tabela employees, onde a comissão é nula, né? Vamos executar então. Tá aí, ó, onde o meu commission PCT é nulo. Tá ok? Então vamos para outra situação. Operadores de condição OR, AND, OR, NOT. Então, o AND. Até agora nós fizemos select somente com o quê? Uma condição. Mas se eu quiser ter várias, certo? Então eu estou trazendo os dados da minha tabela employees. O meu salary é maior ou igual a 10 mil. E o meu job ID contém a palavra main em qualquer posição. Tá ok? E se eu quiser ter outros ends aqui, end, data de aniversário é y, end, alguma coisa, eu posso ter em números. Então esse é o operador end. Para ser end, isso daqui vai aparecer e isso daqui também tem que ser verdade. Então olha só. Vamos executar. Então, eu trouxe aí somente 7 registros, porque tem que, como eu uso o operador AND, ele tem que satisfazer a lógica. Tem que ser meu salário maior 1.000 e o meu job ID main. Então, ó, todo mundo ganha mais do que 10 mil e o meu contém a palavra main em qualquer posição. Diferente do que se eu usar o comando OR, né? O OR ele vai forçar a trazer o meu salário igual a 10 mil ou o meu job ID igual a S-main. Então, ou isso ou isso. Vamos executar. Olha, reparem que agora ele trouxe mais dados, tá? Trouxe 24 dados. Então ele trouxe todo mundo que tem um salário maior que 10 mil ou o job ID chega a RMAN. Então, ó, MAN, por que esse apareceu? Que é maior ou igual a 10 mil. E aí vai os dados. Então tem que tomar muito cuidado nessa lógica aí. E o nosso operador NOT-IN? O nosso NOT-IN é diferente do IN, que nós vimos acima. Ok? Vou trazer todo mundo da minha tabela employees, o meu job ID não seja desse tipo aqui. E aqui eu posso colocar numérico, dados numéricos, né? Caracteres.
e datas. Tá certo? Então vamos executar. Tá aí o resultado do meu select. Vocês verem que não tem nenhum que seja itprog, stclerk ou sarep. Não tem. Tá ok? Então vocês podem usar esse not in de uma maneira que vocês encaixem sua lógica. Pessoal, regras de precedência, tá? Isso aqui pode ser questão teórica da prova. Se você tiver tudo feito no seu select, o que é que eles vão executar primeiro? O seu select. Primeiro vai ser os operadores aritméticos, depois ele vai fazer as concatenações, depois ele vai executar comparação, aí ele vai fazer is ou not null, like ou not in, depois ele vai fazer o between ou not between, que pode ser o not também, no equal, o nosso operador not, o and ou or. Ok? Então, essa é a regra que vocês têm que decorar se cair alguma coisa perguntando na prova. Ok? Vocês têm que decorar essa listinha aí. O meu select aqui falando de regras de precedência. Opa, isso. Nesse meu caso aqui, eu estou fazendo um last name employees, o job ID sarep ou job ID adpress, and meu salário é igual a 1.500. Então, o que ele está executando aqui primeiro? Ele vai executar. Vamos pegar aqui. Maior que 15 mil. Ou essa condição aqui, ó, sarep ou adpress. Vocês reparem que maior que 15 mil, o adpress apareceu por quê? Maior que 15 mil. Ou meu adpress. Então, todos os dados vão ser respeitada a ordem de procedência do comando OR ou do comando AND. Tá ok? Diferente desse mesmo comando aqui, só que eu usando parênteses. Ó. Agora eu quero que seja executado isso daqui primeiro. Depois vai ser executado isso daqui. Se eu usar o parênteses, eu quebro a regra de precedência. Olha só agora, veio só o 24 mil. Por quê? Eu quero que o meu salário, que o meu job ID seja sarep ou adpress e o meu salário seja maior que 15 mil. Então, vocês verem que só veio esse select aqui. Muito cuidado na hora de utilizar regra de precedência. Tá ok? E aqui, pessoal, uma outra demonstração do comando in e do comando not in, né? Todos juntos. Você pode usar in e not in juntos. Aqui eu estou fazendo o job ID sarep stclerk e o meu salário que não esteja nesses valores aqui. Ó. Se eu executar, tá aí o resultado do meu select abaixo. Certo? Order by, pessoal. Order by seria olha, eu vou trazer meus resultados e eu quero que seja ordenado por algum critério. Então eu estou trazendo meus selects dash name, job ID, departamento de aridate da minha tabela employers, order by aridate, ordenado pela data de cadastro, olha só. Ele vem ordenado decrescente para crescente, tá ok? Ordenou por esse campo, olha só. Comando order by. Se eu fizer a mesma coisa e colocar o desk, o que ele vai fazer? Decrescente, olha só, do maior para o menor. Tá ok? Então, esse é o comando que faz as ordenações. Aqui eu posso ordenar por apelido de coluna. Detalhes, aqui é um alias que nós vimos na aula anterior, né? E isso daqui eu posso ordenar por alias. Tá certo? Olha só. Fiquem bem atentos a isso. Resultado. E aqui também eu posso ordenar por número de posição. Se eu colocar order by 3, significa que 1, 2, 3. Eu estou ordenando pelo meu terceiro campo, que é o Department ID. Então vamos lá. Olha só. Ordenou pelo meu Department ID. 10, 20, 30, 40, 50. Certo? Então,
agora vamos falar um pouco sobre variáveis de substituição. É usadas para armazenar valor temporariamente para ser utilizado, né? Então posso colocar o e-comercial ou duas vezes o e-comercial nas duas condições. E ele pode ser usado na cláusula where, order by, expressão de coluna, nome de tabela e toda instrução select, toda sua instrução select também. Então vamos usar a primeira variável de substituição. Olha só, eu estou identificando ela pelo e-comercial e passando o nome que eu queira. Se eu fizer isso, olha só, vem uma variável me substituir aqui. Eu posso colocar, é o meu employee ID 102. Vamos ver. Olha lá, achou the RAM. Tá ok? Então isso que é uma variável de substituição. Olha só, detalhe, essa variável aqui ela é do tipo numérica. Se eu for querer colocar variável do tipo caractere, eu tenho que fazer minha regra de literal. Aspas, o meu e-comercial, job title. Então vamos lá, olha só. Meu job title é IT_prog. Vamos colocar o IT_prog. Executa. Eu passei a variável de substituição. 5 registros aí com o job ID IT programador. Tá ok? Aqui um outro exemplo de onde eu posso usar essas variáveis. Eu posso usar em coluna, conditional, order by, column. Eu posso usar. Tá ok? Então se eu digitar isso daqui, ó. Só que eu tenho que saber qual é o column name, tem que existir. A condição eu tenho que digitar certinha. E o order column também. Eu tenho que saber quais são os campos da minha tabela. Não adianta eu colocar campos que não existam, vai dar erro. Então, primeiro eu vou colocar a coluna. Vamos trabalhar com a coluna salary. Salary. Deu um enter, conditional. Salary maior que 30. E ordenado por salary. Tá vendo? Eu usei o salary para os 3. E aí eu vou ter o meu resultado, olha só. Ordenado por salary. Minha terceira coluna é o salary. E a minha condição é o salary maior que 30. Cadê? Isso. Esse que eu executei. Eu executei variável aqui, variável aqui e variável aqui. Vamos tentar usar a variável aqui na tabela. Acrescento. Então, meu primeiro é salary. Ok. Meu segundo é employees. Condition salary maior que 30. Salary. Executou meu select. Tá certo? Lembrando que se você errar por algum momento o nome da coluna, vai dar erro minha select. Por exemplo, salary, conditional. Salary, escrevi com I, for maior que 30, order by, salary. Na hora dele executar a minha query, o que ele vai fazer? Vai apontar um erro. Salary que eu digitei não existe. Então, para usar a variável de substituição, você tem que saber bem quais são os campos. Tá ok? E se eu usar a variável de substituição com 2? Eu usei aqui salary para as 3 colunas, não foi? Se eu usar 2e comercial, ele atribui para esse nome dessa variável aqui, todas as vezes que eu usar esse nome dessa variável, vai ser a primeira que eu digitei aqui. Então, a primeira que eu digitei aqui automaticamente vai ser para essa daqui. Vamos executar. Coluna salary. Vou digitar uma vez só e já vai disparar o select. Ó. Já disparou o select. Quer dizer, ele usou salary para cá e salary para cá. Tá ok? E aqui, pessoal, só a usabilidade do comando define e undefine. Então, se eu usar o comando define, eu já vou falar que essa variável tem um valor de 200. Então, vou fazer o meu select normal, olha só que é um select normal, where meu employee ID seja essa minha variável que eu defini aqui. Ó. Ela já vai ser o valor 200. Vamos executar. Olha só, já executou, nem pediu nada com o valor 200. Olha aqui, employee ID 200. Ok? E para mim zerar ela, agora ela está como 200, né? Para mim zerar ela é fazer um undefine. Já
já deu undefined nela. Tá ok? Set verify on significa o quê? Se eu usar o set verify on, tá certo? Vamos fazer uma vez aqui. Eu só estou fazendo select em tabela employer, from employers, where employee ID seja minha variável de substituição. Tá certo? Vamos executar, vamos dar um set verify on. Beleza. Vamos executar agora. Meu employee ID, vamos lá, 102. Vamos executar mais uma vez com 103. Vocês vão ver que vai ser a mesma coisa. E se eu executar com tudo agora, com o set verify on, olha só, vamos colocar o 105. Ele me mostra o resultado, ok? Com o select que eu fiz acima. Ó. É isso que faz o set verify. Ele habilita você mostrar o resultado da sua coluna, do seu select, com o select que criou ela. Tá ok? É isso que faz o comando set verify on se você executar junto com o seu select. Tá certo? Então, pessoal, aqui acabou praticamente o capítulo 2. Passos para o estudo. Assistir a videoaula somente observando uma vez. Depois vocês vão assistir essa videoaula fazendo os scripts manualmente, os mesmos que vocês viram nessa videoaula, faz digitando. Assistir a videoaula de laboratório uma vez, depois fazer a mesma coisa. Assistir a videoaula laboratório fazendo os scripts, digitando. Tá ok? Acompanhando o que eu estou falando e vocês digitando. E fazer o simuladinho online de algumas questões que vai estar para vocês avaliarem seu conhecimento em cima deste capítulo. Tá ok? Então, abraços aí e bons estudos.